Cristo, sejam bem-vindos. Espero que você tenha gostado das aulas. Compartilhe conhecimento, compartilhe com seus amigos. Hoje, a sexta lição, cujo título é Alegria Abundante no Sofrimento. Então, ainda em 1 Pedro, temos a questão do sofrimento e Pedro agora vai nos ensinar a viver com alegria em meio a tempos cruéis, viver com alegria em meio a tempos nublados, tempos difíceis. O primeiro tópico, identificação com Cristo. Então, precisamos nos identificar com Cristo. Se nascemos da água do Espírito, se nascemos de novo em Cristo, então é necessário que o caráter de Cristo esteja em nós. E muitas das vezes o caráter de Cristo em nós será formulado a partir do sofrimento. A vida terrena é breve, lembrando que somos peregrinos, e também será comparada a uma vida daquele que passa algum tipo de problema ou tribulação. De fato, a vida terrestre sendo breve, ela não se compara à eternidade com Deus. Por essa razão, a brevidade dessa vida, breve, essa vida rápida, momentânea, Pedro vai nos encorajar como cristãos a adotar uma disposição melhor de mente e suportar, 1 Pedro fala, os sofrimentos, destacando a importância do sacrifício pela própria autoprivação ou automortificação como parte essencial e fundamental para a nossa jornada cristã. Então, o sofrimento em Pedro evidencia que o crente está sendo crucificado. Então, cada sofrimento representa etapas no processo da via crucis e da crucificação que nos leva a ter a capacidade, tal qual a Cristo pela crucificação, de ressurgir e vencer a morte, vencer a carne, as paixões, o inferno, o diabo e o mundo. Então, podemos, por meio disso, vencer. Paulo vai reforçar isso de forma belíssima em Gálatas 5:24, que fala, então, de quem vai gerar alguma coisa em mim, se é a carne, as obras da carne, ou se é o Espírito Santo gerando o fruto do Espírito. Vivendo sob a vontade de Deus, e para viver sob a vontade de Deus, eu preciso entender que Deus não vai me retirar de situações difíceis. Pelo contrário, vai permitir que essas situações, ou tais situações, venham a ocorrer para que a minha fé possa ser refinada e provada e eu possa, a partir disso, então, melhorar como ser humano, como pessoa. Vivemos um mundo, então, que é hostil. Um mundo tal qual o Império Romano era hostil ao cristianismo, vivemos um mundo hostil à presença de Cristo em nós. E por isso somos chamados à santidade de forma naturalmente, para que possamos viver a partir de Cristo, tal qual Cristo, em amor, submissão e verdade. Pedro nos ensina a viver de forma naturalmente em santidade, isso é, viver em santidade de maneira natural ou naturalmente. Mas para isso é necessário aprender um pouco mais com Pedro sobre o amor. Como esse amor cobre a multidão de pecados, 1 Pedro 4:8, ele ensina então, dando orientações práticas para que possamos aprender a ter uma mordomia, um serviço cristão. Sobriedade, 1 Pedro 4:7, sejamos sóbrios, manter uma mente clara e autocontrole. Vigilância e oração, ainda no versículo 7, né? Ainda em 1 Pedro 4:7. Então, requer atitude constante de oração e vigilância, constante percepção da realidade. Depois, Pedro vai nos ensinar sobre um amor ardente um para com os outros, um amor fraternal, 1 Pedro 4:8. Então, é indispensável demonstrar um fruto fervoroso de amor que cobre multidões de pecados. Como os nossos pecados foram cobertos nas suas multidões, nas suas várias camadas existenciais, a partir do amor de Deus em Cristo. Além de sermos hospitaleiros, que era uma prática comum na igreja primitiva, a sermos mordomos, ou seja, mordomos não apenas daquilo que temos, mas dos próprios dons de Deus. A mordomia do cristão está na interpessoalidade dos dons. O maior beneficiado dos dons de Deus não pode ser aquele que tem, mas para a igreja, para o outro, falar de acordo com a palavra de Deus, os oráculos. Então, temos aí 1 Pedro 4:10, os mordomos de Deus, 4:11. Fidelidade na revelação da palavra e depois administrar segundo o poder de Deus, ou seja, servir com zelo e disposição, 1 Pedro 4:11. Depois disso, o autor vai alcançar o segundo tópico, liderança autêntica. Qual é a verdadeira postura de um líder? A liderança autêntica para o seu tempo. Pedro, então, se dirige aos presbíteros. Pedro relembra da sua experiência ao próprio lado de Jesus Cristo, do Mestre, 1 Pedro 5:1, e diz qual é a participação de cada um de nós no ministério glorioso de Jesus. E a liderança, então, autêntica precisa de marcas, precisa ser características, e dentro dessas características
observar que o obreiro não pode pastorear por obrigação, 1 Pedro 5,2, por cobiça, 1 Pedro 5,2, com tirania, ou seja, com autoritarismo, 1 Pedro 5,2, 3, sem perspectiva de uma recompensa eterna, porque temos uma perspectiva, uma coroa incorruptível da glória, 1 Pedro 5,4, que o sumo pastor, ou seja, a quem todos os pastores devem prestar contas. Passando nisso, o autor, pastor Walter Brunelli, trabalha no tópico 3 as instruções para os jovens. Aquilo que o jovem precisa se revestir todo dia. 1 Pedro 5,5a, de humildade. Então, a humildade vai fazer com que eu entenda a submissão, e a humildade vai fazer com que eu entenda que eu possa viver a ansiedade de uma vida que eu não possa controlar, já que a vida é passageira. Como diz Tiago, eu não posso depender apenas do que eu tenho, do que eu possa fazer, mas eu preciso depender de Deus. Consequentemente, o cristão precisa se debruçar nessa humildade, se debruçar nessa perspectiva de não ser autossuficiente e abandonar, então, a própria ansiedade de poder realizar as coisas. O tópico 4, então, ele vai coroar nossa lição sobre a vigilância contra as investidas do adversário. Então, da mesma forma, fala de vigilância, firmeza e sobriedade, ou seja, autocontrole, vigilância, atenção e firmeza, isto é, não há vagueza, não há inconstância. Pensando dessa forma, ele usando a metáfora, então, do leão, 1 Pedro 5, 8 e 9, que brama ao derredor, isto é, assustando ou buscando quem possa tragar. Possivelmente um contexto histórico que Pedro está vivendo em 67, dos cristãos no Coliseu, onde os leões e as feras circundavam-nos, os cristãos eram circundados pelas feras para serem devorados. E Pedro usa uma realidade de perseguição para trazer à igreja, ou para as pessoas a quem ele escreve sobre a sobriedade, vigilância e firmeza. Sóbrio indica autocontrole, vigilância, atenção ao estado de estar atento, e firmeza, algo que não se abala, algo que não é oscilante. Que possamos então aprender com Pedro a ter as características e as virtudes necessárias para então, por meio delas, alcançar a nossa bendita esperança. A mensagem de Pedro nos exorta a perseverança diante das provações e dos problemas, diante do sofrimento, a humildade ante as autoridades e a identificar-se a partir de tudo com o amor de Cristo, na dor ou na alegria, que nos conduz à verdadeira vitória. Deus te abençoe. Até a próxima aula.